Uma coisa que é revelada no filme que eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio triste, é que a força na Rey é mais poderosa do que no Kylo Ren. Pelo menos ele acredita nisso, né? Como ele não é bem treinado, ele talvez possa ter se enganado. Sim. Então ele chegou, uma hora lá ele tenta extrair as informações usando a força e ele não consegue. E aí ela usa a força nele. E daí o Supremo Líder Snoke, que eu não sei o que é essa figura, pra mim é o Imperador Palpatine. Eu não consigo pensar em outro Sith. Quando a gente assiste toda a saga de Star Wars, você não tem... Não tem como. Você tem de Sith. A gente começa com o Imperador Palpatine, que não era imperador, né? Primeiro ele começa como senador, vai pra Supremo Chanceler, e daí ele vira imperador. Só tem ele, que é o Darth Sidious. Aí ele tem como aprendiz o Darth Maul, depois ele vai ter como aprendiz o Conde Dooku. Então são dois Siths aí que estão seguindo ele. E por último ele tem o Darth Vader, e todos esses Siths aí morreram, inclusive o Imperador Palpatine, teoricamente morreu, mas ele foi jogado de uma Estrela da Morte. Mas o Luke também foi jogado de uma nave e não morreu. Ele pode não ter morrido, ou ele pode, sei lá, ter trocado de corpo. A força dos Siths pro Jedi, por mais que seja a mesma... Estranha. Por exemplo, os Jedi ficam vivos em forma de espírito. Os Sith talvez não fiquem vivos em forma de espírito. Eles troquem de corpo, não sei. E ele virou o Supremo Líder Snoke. E ele quer treinar o Kylo Ren, pelo menos ele disse que ele quer treinar. Então, o que é ele? Só que tem essa questão também. O Kylo Ren eu achei muito... Só se o Snoke conseguir tirar essa parte emocional dele, que tá muito... quebrando, né? Entendeu? E um dos principais fatos por ele querer treinar o Kylo Ren vem como resposta da próxima pergunta. Alguém importante morre? É claro. Claro. Alguém muito importante. Um cara muito importante. E esse alguém é Han Solo. Han Solo morre e o próprio filho dele, ou seja, o Kylo Ren, mata ele. Eu adorei essa cena. Porque foi uma cena muito bonita. Porque a nova Estrela da Morte, tá? Existe uma Estrela da Morte, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Ela suga um sol, e daí quando a luz acaba, ela tá pronta pra atirar. E daí, tipo, tá entrando luz, e daí de repente os dois estão ali com a mão naquela espada de luz. E daí acaba a luz. Na hora que acaba a luz, tipo assim, não existe mais esperança. Ele é 100% trevas, ele não pode ser mais convertido pra luz. E daí ele vai, liga o sabre e mata o Han Solo. Que é uma cena muito bonita, o Han Solo não tem raiva dele. O Han Solo só coloca a mão no rosto dele. Tipo, meu filho. E cai. Uma cena muito bonita, eu quase chorei. A diretora quase chorou. Nós quase choramos. O cinema quase chorou. O cinema quase gritou igual o Chewbacca. O cinema quase todo chorou, mas grande parte chorou realmente. Uma galera chorou que eu vi, sim. Mas acho que todo mundo quis gritar igual o Chewbacca, sabe? Muito marmanjo chorando. Tinha muita gente chorando. Aqui em Cuiabá, muito marmanjo chorando. E no resto do Brasil também deve ter tido. Então sim, morre alguém e essa é a prova de fogo. Por que eu acho que o Kylo Ren é mais malvado ainda do que o Darth Vader? Queridos e queridas, antarianos e antarianas, quem é Anakin Skywalker? Anakin Skywalker é um garoto que foi feito da própria força. E ele poderia se debandar pro lado negro desde o início, porque o Mestre Yoda disse isso. Só que ele nunca fez nada de mal contra a família dele. A única pessoa contra quem ele já fez mal era mais ou menos da família dele, que foi a Padmé, que ele usou a força. No final dali da Vingança do Sith, ele vai lá dar uma usada na força, mas ela não é 100% família dele. Ele cai de fato pro lado negro quando a mãe dele morre. Então, quer dizer, ele tem aquele pezinho na família. Ele não consegue matar o filho dele também. Ele corta o braço do Luke, mas não consegue matar. Não consegue matar. Quando estão matando o filho dele, ele volta pro lado luminoso da força, se podemos dizer assim, e mata o mestre dele, que é o Imperador Palpatine. Então, Anakin Skywalker e Darth Vader não têm a capacidade de matar alguém da família, mas Kylo Ren tem, e mata o próprio pai. Então, a maldade dele pode ser maior ainda que a de Darth Vader. Só que olhando nos olhos dele ali, pode ficar essa dúvida também. Ele matou, só que ele matou com uma dor profunda. E ele é inseguro. Mas eu acho que essa insegurança acabou ali. Eu sinceramente acho que agora ele não consegue mais cair pro lado luminoso. Se ele cair, vai ser uma grande surpresa pra mim. Grande surpresa. Porque é como se ele tivesse matado a parte boa dele. Porque por que o Supremo Líder Snoke queria que ele matasse o pai dele? Porque esse era o lado fraco dele, era a família. Se ele continuasse com a família dele viva, ele ainda seria alguém que podia cair
pro lado luminoso. E ele queria ser do lado negro porque ele é um poser de Darth Vader, né? Então, quando ele mata o pai dele, na minha opinião, ele é igual o Luke. O Luke não pode mais ser convertido pro lado negro. Se isso acontecer, é um puta furo de roteiro. Pra mim, ele é como o Luke. Ele não vai mais pro lado luminoso. Ele é do lado sombrio e ele vai morrer do lado sombrio, se ele morrer. Realmente existe uma Estrela da Morte? Então, Não e sim. não e sim. Existe uma nova base espacial que parece, né? Parece uma estrela. Exato. Parece. Mas vamos fazer aqui uma representação gráfica com as nossas mãos. Isso é uma Estrela Isso da é uma Morte. estrela da morte. Melhor fazer assim que dá pra representar melhor. Tá bom, isso é uma Estrela Isso da é uma Morte. estrela da morte. Isso E aqui. quatro. Agora, isso daqui- aqui é a base Starkiller. Exato. Tipo, seu rosto é uma base. É ao lado muito maior, dessa é um base. planeta. É basicamente assim, quer ver? Isso aqui é a estrela da morte. Isso aqui é a base Starkiller. É bem maior, é bem mais maior. perigoso. Consegue matar mais de um alvo por vez. Sim. Eles matam. O tiro sai único, mas se divide. E usa a energia de uma estrela. Exato. Matam vários republicanos que apoiam. Eles acabam com a República. A República acabou. A Não República existe estava mais a dividida acho que em 4 planetas diferentes. Eles Esses 4 mataram planetas os são explodidos em um tiro. Exato, um único tiro. Acabou a República, não existe mais República. E não precisa da base estar se movimentando tanto. Ela só precisa se movimentar para perto de uma estrela, que ela precisa se alimentar. Para atirar, ela não precisa chegar perto do alvo. Ela vai lá e acabou, já era. Diferentemente do que parecia ser a primeira Estrela da Morte, que quando eles falam, a base tá em Tatooine, fala, putz, Tatooine tá muito longe, a gente não consegue fazer agora o nosso testezinho, vamos ter que explodir Alderaan. Explodem Alderaan porque tá mais perto. Então essa parece que não tem essa limitação. Ah, tá lá no cu de, sei lá, Tá depois do universo. tá depois do universo mais 3 km. Onde Judas perdeu as meias. A gente acerta, não tem problema. Não, A gente acerta. Então existe uma nova Estrela da Sim. Morte que não é uma Estrela da Morte, é muito maior e muito mais perigosa. Inclusive acho que é um planeta gelado ainda. Sim. Tem aqueles andadores e tal, me lembra. Nostalgia, né? Nostalgia. Bom, agora falando sobre easter eggs, um easter egg bem interessante que eu vi nesse filme foi quando é destruída a Estrela da Morte no episódio 4. As X-Wings elas entram naquele corredor que é cheio de canhões e eles têm que acertar um alvo. Neste caso, eles têm que acertar um oscilador, que é basicamente todo o funcionamento do disparo do canhão da Estrela da Morte é nesse oscilador. Neste caso do filme, do episódio 7, eles entram naquele corredorzinho e o Paul Dameron, que é o piloto mais foda da rebelião, ele entra por um buraquinho que é feito pelas explosões que o Han Solo e o Chewbacca causam, e lá ele destrói esse oscilador. Que inclusive lembrou bastante a destruição da segunda Estrela da Morte. Sim. Que a Millennium Falcon entra lá pra conseguir destruir. Então lembrou a destruição das duas Estrelas da Morte. Lembrou? Eu tenho 2 easter eggs pra dar pra vocês. Pra que vocês procurem ali no filme. O primeiro é quando o Finn tá lá na Millennium Falcon, ele de repente tá procurando umas coisas e ele acha uma bolinha assim, ele, que bosta é essa? E joga. Aquela bolinha lá é aquela bolinha de treinamento do Luke, né? Sim. O Luke, né, no episódio 4, ele tá lá treinando com o Obi-Wan tá falando, você tem que saber, você tem que antever, né, o disparo daquela bolinha lá. Então ele tá lá com sabe de Até coloca o capacete na cabeça do Luke, sinta a força. Exato, e essa bolinha aparece. Sim. E outra coisa é que Mestre Yoda e Obi-Wan Kenobi estão no filme, Sim. mas vocês não vão ver eles. Vocês Por têm que mais que prestar você muita atenção. pode procurar na tela inteira. Todos os milímetros de cada cena, vocês não vão Pode achar. parar frame por frame, senão vai. Mas vocês vão achar por aqui. Vocês vão ouvir as vozes dele. Uma hora em que a Rey tá tendo visões, a gente tem uma fala do Mestre Yoda, a gente tem uma fala do Mestre Obi-Wan Kenobi. Então você tem que prestar bastante atenção e assistir os outros filmes. Se você quiser pegar easter eggs, tem que assistir os outros filmes. E então, esses são os 2 easter eggs que eu tenho para entregar a vocês. Tem vários outros aí, mas a gente só tá falando desses aqui porque foram os que mais Marcaram. marcaram o nosso coraçãozinho aqui. Uma pessoa disse nos comentários, me desculpe, eu esqueci seu nome, mas eu vou deixar seu nome aparecendo aqui na tela, tá aparecendo aqui agora. Ela disse o seguinte, que o momento mais fofura do filme foi esse daqui, ó. Com certeza. A diretora gostou bastante. Eu Ó, adorei. Foi muito legal. se a gente tivesse um Zippo aqui, eu mostrava pra vocês do que a gente tá falando, tá? Zippo, pra quem não sabe, é um isqueiro, tá? Aquele isqueiro que você tira a tampa assim, ele acende o foguinho.
Mas acho que se vocês já assistiram, vocês já sabem o que é, né? É. Enfim, esse é o momento fofura. E nós três aprovamos aqui, esse realmente Sim. é o momento fofura. Selo do Antares de aprovação. Exato. Tum, se a gente tivesse um editor melhor do que eu, a gente ia fazer um selo agora. A gente não tem, Selo então fofura. a gente não vai colocar nada na tela. Bom, esse foi o nosso vídeo, né? Esse foi o vídeo. E acho que ainda essa semana, ainda essa semana a gente vai ter um vídeo onde a gente vai falar sobre o que a gente vai esperar, né? Os novos filmes que estão por vir, etc. O que esse filme deixa de mistério também pra gente. E nesse, obviamente, também vai ter spoiler, não tanto quanto esse daqui, mas vai ter spoiler. Eu queria muito falar mais sobre o Kylo Ren. Não sei se a gente vai fazer um vídeo falando sobre ele. Mas vai sair tudo nessa semana. Se a gente for fazer esse vídeo do Kylo Ren, não sei, a gente vai decidir, tá? Se for aparecer, vai aparecer aqui na tela se a gente for fazer, tá? Sim. Então, continue ligado aí no canal. Se inscreva. E se tiver algum spoiler que você queira falar também, que a gente não falou, Comente. pode comentar. Aqui tá liberado pra spoiler nesse vídeo, no outro não tava. Você tinha que avisar, aqui não precisa avisar ninguém. Se alguém te xingar, você xinga de volta. Pode xingar de volta Pode xingar também. de volta porque a gente autorizou. Exato, só não chama a mãe, tá? É, só não chama a mãe porque aí é pai. Colocou mãe na história, ficou paia. Ficou pai. Então, muito obrigado por terem assistido, né? Como eu disse, voltem sempre, Voltem né? sempre. Porque a gente vai fazer mais vídeos sobre Star Wars e sobre várias outras coisas. Mas claro, ainda tem vários Star Wars, tem pelo menos uns 5 pra lançar. Exato, então, valeu Valeu. e até a próxima, né? Tchau.